tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo à nossa live e que o Senhor possa falar grandemente em vossos corações. Neste momento, eu convido você a estar curvando a sua cabeça para nós estarmos orando e para que nós depois venhamos dar a entrada na palavra de Deus. E que neste momento coloque tudo diante de Deus, porque Ele é conosco. E sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Então vamos estar orando juntamente comigo. Senhor meu Deus, Pai, neste momento, Senhor, nós levantamos, Senhor, esse clamor pela sua palavra. Que o Senhor Jesus, Pai, porque esse é o Evangelho, Pai, a ser pregado. Justificação, Pai, pela fé. É o coração do Evangelho. É a doutrina essencial que deve ser ministrada em todas as igrejas, porque é a doutrina que mantém, Jesus, uma igreja de pé. Senhor, neste momento, Pai, venha, Jesus, falar com o teu povo, falar, Senhor, com aquele que está ouvindo a sua palavra, porque não é minha, é sua, e que teu Espírito Santo venha ministrar em cada coração, porque é tudo pela graça, é tudo pela fé. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, destruir de vossas vidas, Pai, toda síndrome de pensamento acelerado, síndrome da paralisação. Venha destruir, Pai, de dentro de nossas vidas, Pai, toda inconstância, tudo aquilo que nos mobiliza, paralisa, que nos deixa estacionados pela vida. Que o Teu Espírito Santo alcance as pessoas, Pai, libertando, transformando e tirando a alma delas do cativeiro, libertando de elas mesmas e dando a ela uma nova possibilidade de viver, de sonhar e de estar contente contigo, uma felicidade que não se baseia em realizações, mas se baseia simplesmente pelo fato de ter o Senhor sobre dentro de nossas vidas. O Espírito Santo de Deus alcança cada vida, alcança cada coração, alcança cada ser. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa ministrar a esses corações, Espírito Santo, porque não é minha essa palavra, ela é simplesmente sua. E assim, Pai, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 5, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificação pela fé. O que é justificação pela fé? Justificação é o ato de justificar o pecador e torná-o justo. Justo do quê? De seus pecados. Entretanto, nós temos que entender o que de fato é o Evangelho. O Evangelho vem do termo grego chamado Evangelho, que significa boas notícias, boa mensagem. E essa boa mensagem consiste na obra de Deus de salvar pecadores pela morte do seu Filho Jesus Cristo. A doutrina da justificação pela fé foi a doutrina essencial foi a doutrina básica e essencial que a reforma protestante trouxe à tona. Porque naquela época se pregava que o homem podia ser salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, e o homem não pode ser salvo pelos seus méritos, não pode ser salvo por aquilo que o tem. Então essa verdade veio à tona para dizer o seguinte, que nós não somos salvos em nós mesmos. Nós não tem como em nós garantir a salvação. E nós somos salvos pelo que Cristo fez na cruz e aplicou a nós, e nós recebemos pela redenção
da sua obra lá na cruz. Então, portanto, por que Cristo, então, teve que morrer naquela cruz? Cristo morreu naquela cruz para a nossa justificação. Porque sobre esta terra não havia nenhum justo sequer. Todos nós somos interligados à natureza corrupta, decaída de Adão. Não havia nenhum sequer justo nessa terra. Ninguém em si mesmo tem como ser salvos pelas suas obras, pelos seus méritos. Nós não somos nada em nós mesmos. Porque a natureza do homem é corrupta. A mente do homem, todo ser do homem é dominado pelo pecado. O interior do homem está sobre o domínio do pecado. A sua mente não há quem entenda. O seu coração não há quem busque a Deus. E a sua vontade não tem quem a faça o bem. Esta é a natureza decaída do homem. Essa massa corrupta que se chama o pecado. Somos nós, pecadores, miseráveis. Então, Jesus ele veio a este mundo e para nos justificarmos. Só que o que acontece? A figura que nós temos aqui que Paulo fala é de um tribunal. Está acontecendo um tribunal. Que tribunal é esse? Deus é o juiz, nós somos os condenados, estamos sentados no banco do réu, e os pecados agora eles são julgados como crime. Então, o pecado agora é substituído por crimes, nós somos os condenados e Deus é o juiz. E quando Deus ele entrega o seu filho naquela cruz, o que ali estava acontecendo? Os nossos pecados foram imputados em Cristo. Então aqui agora está ocorrendo o quê? Uma doutrina que chamamos a doutrina da imputação. Lembra que quando ia fazer sacrifício nos templos, nos tabernáculos, não matava-se o animal, um cordeiro, e ficava um bode vagando pelo deserto. Aquele bode que ficava vagando pelo deserto significava o quê? Que ele estava indo longe, os seus pecados estavam indo longe de si, esquecido. Só que lembramos que esse sacrifício não arrancava o pecado, só encobria o pecado. Diante disso, o que acontece? Não servia de mais nada. Quando Cristo vai para aquela cruz, porque a natureza, lembrando que a natureza de Deus, o seu caráter é perfeito. E o caráter de Cristo é o quê? Justiça e santidade. A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor, ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Que mal é este? O pecado. O pecado. O pecado é o único meio do qual faz separação entre nós e Cristo. Então, naquele momento, quando Cristo, Jesus, ele é entregue àquela cruz, os nossos pecados estavam sobre ele. Deus olha lá do céu, o que ele vê? Uma bola imensa de pecados, que estava sobre Cristo. Diante disso, o que acontece? Agora, os nossos pecados, aquele que nunca conheceu o pecado, ele se fez pecador por nós. Então, Jesus, ele é entregue naquela cruz. E os nossos pecados são imputados nele.
A partir do momento que os nossos pecados são imputados nele, nós agora nós agora recebemos o quê? A justificação. Mas isso não nos garante a entrada no céu. Isso só nos torna agora, só nos livra do inferno, mas não nos deixa, não permite a nossa entrada ao céu. Então, naquela cruz foi feito o quê? Acontece uma terceira doutrina, que chamamos a doutrina da dupla imputação. A justiça de Deus, o mérito. Por quê? Porque nós não temos mérito nenhum para entrar no céu. O único mérito que tem é Jesus. Porque ele é o único que veio a este mundo, cumpriu todos os mandamentos, cumpriu todos os preceitos, obedeceu toda a lei. Ele sim é digno de todo a benevolência. Ele é o único que tem o mérito. E para nós entrarmos no céu, precisamos do quê? Do mérito de Cristo. Precisamos da justiça dele em nós. Então, quando acontece a dupla imputação, os nossos pecados foi para Cristo. Quando ele morre, a justiça de Cristo é imputada em nós. É neste momento que acontece a justificação pela fé. É neste momento que nós somos justificados dos nossos pecados. O pecador, quando ele se achega diante de Cristo, e ele se encontra o quê? Sujo do seu pecado. Porque um dos atributos de Deus é sua santidade. E juntamente com a justificação, porque a justificação e santidade caminham junto. Só que justificação não é um processo, é um ato. Santificação é um processo a qual o Espírito Santo vai nos tornarmos cada vez mais parecido com Cristo. Agora, justificação não. É um ato completo e todos aqueles que têm acesso a Cristo e pela fé, somente pela graça e crê na morte, crê no sacrifício, crê na ressurreição, é justificado por Cristo. Então, todos nós temos o quê? O livre acesso pelo Cristo. Somente quando cremos, porque tudo é pela fé. Tudo é pela fé. E diante disso, quando ocorre a justificação, o que Cristo está querendo dizer para nós? Está lá em... Vamos ler agora. Lá em Romanos 8:1. Abre sua Bíblia lá em Romanos 8:1. Que diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, lá em Romanos 8, mas agora em 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas estas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus por nós. Ou seja, quem são seus acusadores? Porque Cristo morreu por mim e por você. Os nossos pecados foi imputado em Cristo. E a justiça de Cristo foi imputada em nós. Ou seja, nós fomos justificados. Isso quer dizer o quê? Estamos livres dos nossos pecados, da culpa do pecado, da culpa do passado, dos remorsos. Nada pode nos condenar. Nada. E nada pode nos separar de Deus. Aquele que nem mesmo a morte o poupou. Cristo foi morto. Jesus foi morto por mim. Jesus foi morto por você. Naquela cruz, o próprio Deus o matou, o seu único filho, para que nós pudéssemos ter o quê? O mérito que estava sobre ele vir para nós, para que nós venhamos ter o quê? A vida eterna em Cristo. Nós não somos salvos por nossos méritos, por nossas próprias obras, por aquilo que fazemos. Nenhum homem é capaz de ser salvo por si mesmo, ou diante do que faz, ou diante do que acha que tem. Ninguém é. Somente Cristo. É somente pela fé. É somente pela graça. É somente por Cristo. É somente a partir do momento que cremos. Crê no sacrifício. Creia na ressurreição. Creia que ele ressuscitou entre os mortos. Jesus é aquele que derrotou os agrilhões da morte, para que eu e você viéssemos ter nele o mérito de herdar a vida eterna, entrar no céu. Ser justificado não significa que nunca vamos cometer pecado, ou que ser justificado não significa impecabilidade. Não é isso. Ser justificado é não mais nos manter na culpa do pecado, do passado, do remorso, daquilo que nos angustia, aquilo que está te angustiando. Porque Cristo levou sobre si tudo que estava em nós naquela cruz. Venha Cristo hoje. Venha Cristo. Se você quer os seus pecados imputados na conta de Cristo e quer que a justiça de Cristo seja imputada em você, venha Cristo, porque Ele é o único que pode fazer isso pela a sua vida. Não há outro além dele. Somente pela graça. É somente pela fé. Creia que Ele pode te salvar. Creia que Ele pode te justificar. Porque a palavra dele fala que nenhuma condenação há. Porque a partir do momento que estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Esquecendo-me das coisas antigas que para trás fiquem e avançando para o novo que está diante de mim. Como que isso acontece? Somente quando cremos e somos salvos. E Jesus é aquele que nos justifica das acusações do homem, nos justifica nas acusações de Satanás, porque é o único que nos acusa é Satanás. Mas a própria palavra diz, portanto, Paulo fala aqui, ó, portanto, agora nenhuma condenação há. Quem são os seus acusadores? Quem é aquele que está te acusando? Quem é aquele que está te apontando? Porque quem nos acusa é Satanás. E saiba que ele não tem o poder sobre nossa vida. Saiba que ele não tem o poder de nada. Porque ele é um derrotado. Cristo fala que ele é um derrotado. Ele só vai ter voz sobre nossa vida a partir do momento que nós damos ouvidos a ele. A ele. Cristo pagou o preço pelo seu pecado. Cristo não se lembra mais do seu passado. Cristo não se lembra mais. Venha a Ele. Ele é o único que tem a cura completa da sua vida. Ele é o único que pode mudar a sua vida, a sua mente, o seu coração. Somente Cristo. É somente pela fé. É somente pela graça. Creia em Cristo. Creia no seu sacrifício. Creia na ressurreição.
Creia que Ele ressuscitou entre os mortos. Creia que Ele está vivo entre nós. Porque nenhum outro evangelho tem o poder de salvar e de arrancar o pecado do pecador. Somente Cristo. No momento da justificação, no momento que os nossos pecados são imputados em Cristo, Cristo arranca o poder do pecado sobre a nossa vida. Ele arranca e nos torna justo pela fé, que significa ser livre do pecado. Isso não quer dizer impecabilidade, mas isso quer dizer o quê? Que agora vamos ter paz com Deus. Outrora eram inimigos de Deus, agora temos paz com Deus, alegria em Deus. Nós não estamos mais sendo inimigos de Deus, nós não estamos mais com rixa contra Deus, nós não estamos mais irados contra Deus, nós não estamos mais achando que Deus não está fazendo nada. Nós agora temos paz com Deus no momento da justificação. É uma obra grandiosa da cruz. É o momento que Deus coloca a paz dentro de nós e esperança diante das tribulações. Cristo é o único que tem esse poder transformador, transcendente sobre nossas vidas. Ele é o único que pode fazer esse milagre. Nenhum outro o faz. Venha a Cristo. Independente da forma que você se encontra, venha a Ele. Porque Ele é o único que tem o poder de mudar todo o nosso ser. Ele é o único. E somente pelo meio da palavra. E quando nós cremos. Creia em Deus. Creia em Cristo. Creia. Jesus conquistou todos os méritos por ter obedecido a lei. Obedecido. Ele veio a este mundo decaído, corrupto, se fez de homem, se tornou de carne, para sentir as mesmas coisas que nós sentimos. Mas ele era Deus. Nunca deixou de ser Deus. E mesmo assim, ele deu a vida dele por mim e por você. E naquela cruz, houve a imputação dos nossos pecados. O pecado de toda a humanidade estava sobre Cristo. E sobre ele. E quando Deus olhou, só viu que é uma bola de pecado. O Deus o matou, seu próprio filho. E através dos méritos de Cristo, nós temos o que agora? A justiça dele imputada em nós. E nós se tornamos livres da culpa e livre do pecado. Somente Cristo tem esse poder. Somente Ele. Creia. Creia. Porque é somente pela fé. Somente pela fé. Nenhum outro meio existe para sermos salvos. Não existe outro meio. É só por Cristo. Isaías 53, 5 fala: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Creia, meu irmão. Creia que Cristo. Creia nele. É somente pela fé. É somente pela graça. Somente pela fé que herdamos a vida eterna em Cristo. Somente. Nenhum outro meio é capaz de nos salvar. Só Cristo. Pela fé. Creia. Creia em Cristo. Creia no seu sacrifício. Jesus se fez em cordeiro. Ele se morreu, mas ressuscitou. No terceiro dia, aquela pedra rolou e ele ressuscitou. E ele está vivo. Ele está vivo. E ele quer transformar nossa vida. Ele quer mudar o nosso coração. Venha a Cristo, independente de onde você está. Você que me ouve, venha a Cristo. Venha a Ele, porque é só pela fé. Creia.
Creia nele, creia no sacrifício, creia na sua ressurreição, creia que ele está vivo, creia somente pela fé. Neste momento vamos estar orando. Senhor, meu Deus, Pai, alcança, Senhor, essas pessoas, Pai, que precisam ser salvas por Ti. Alcança, Senhor, para que elas possam, Senhor, se livrar, Senhor, da culpa, da condenação, dos seus erros, dos seus pecados, dos seus traumas. Senhor, alcança, Pai, porque é tudo pela graça, Pai. É somente pela fé. A tua palavra fala que nenhuma condenação há. Quantas pessoas estão sobre o jugo, Pai, dos traumas do passado e não conseguem se livrar. Mas, Senhor, nesta noite, Jesus, vem abrir, Senhor, o coração desses pecadores para que eles venham a Ti pela fé, se render e ir clamar, Senhor, para ser justificados pelo Senhor. Em nome de Jesus. E assim, Pai, já te agradeço. Amém.